Meu irmão, 2025 foi um ano do caralho. É sério, eu tenho visto na internet vários colegas postando, outras pessoas que eu nem conheço dizendo como foi um ano difícil. Um ano de muitas dificuldades, seja no cenário político, seja no cenário econômico, seja no cenário da saúde mundial. Não sei, mas a sensação que a gente tem é que foi um ano de muitas dificuldades e desafios a serem superados. E olha você aqui, estamos em 2026. Você sobreviveu e você ainda tem muita coisa para fazer nesse ano. Nada melhor do que começar dia 1º de janeiro como aprendendo 5 hábitos de como se comunicar melhor. Eu já venho ensinado ao longo dos vídeos nesse canal que toda pessoa que se comunica, que sabe contar uma história, cria mais oportunidades na vida. E eu também aprendi que oportunidade sem preparo se torna arrependimento. Por isso eu preparei para você uma lista com 5 hábitos para você começar a partir de hoje, que vai melhorar sua comunicação em níveis escalafobéticos. Seja bem-vindo, comunicador. Eu me chamo Thiago Marques, especialista em comportamento humano e seu professor de comunicação. Sem mais delongas, o primeiro hábito que nós devemos possuir é o hábito da leitura. Eu sei, é chato, é cansativo, é sonolento, te deixa entediado. Só que é impossível você se tornar um bom comunicador sem uma pessoa que consegue falar com mais eloquência, que consegue se comunicar com mais pessoas, com falar em público, sem que você tenha a capacidade de ler, porque através da leitura é onde a gente aprende e é onde a gente também treina o processo de verbalização. Existe uma técnica muito simples que eu sempre ensinei para os meus alunos que funciona com qualquer pessoa para que aumente o hábito de ler. Não faz sentido você pegar um material muito longo, muito extenso para começar agora. Com certeza, no segundo dia ou no final desse mesmo dia que você iniciou, você vai parar, porque é algo que você não gosta de fazer. Então a primeira coisa a fazer é pegar um assunto que você gosta, seja carro, futebol, tecnologia, mundo pet, ciência, medicina, não importa. Você vai pegar esse assunto ao qual você gosta de ler e você vai ler no mínimo uma página de livro. Eu digo uma página de livro porque não pode ser no celular. Você vai descartar o telefone celular, vai pegar algum livro sobre esse assunto e vai ler no mínimo uma página por dia. O nosso cérebro, ele trabalha com construção de hábitos. Se você tentar colocar um hábito de uma vez só, vai dar errado. Não adianta você chegar e querer começar a ler 5 páginas de uma vez. Confia em mim, não vai dar certo. Leia somente uma página por dia. E quando você perceber fazendo 1% por dia, você já vai estar chegando nos 30% ao final do mês. Imagine você chegar a um ponto em que você consegue ler 5 páginas de um livro de algum assunto que te interessa sem interrupção. Essa construção, ela é gradativa e leva tempo, mas vai fazer toda a diferença para você que quer ser um bom comunicador. E automaticamente, quando você começar a ler mais, você vai aprender novas palavras e a sua capacidade de se comunicar vai estourar. Você vai falar com tanta facilidade, assim como eu falo com você. O segundo hábito é o que eu chamo de pensar para comunicar, não para impressionar. Nós temos o sério problema de achar que nós temos que impressionar quando as pessoas estão prestando atenção no que a gente está falando. Isso te atrapalha porque você quer elevar o seu nível de consciência, porém você não possui esse costume ainda. Quando você precisa pensar no assunto ao qual você está dialogando e você não tem o domínio da fala, você cria um corte nessa conexão. E aí você começa a usar muito né, é ou tipo. Pô, às vezes me pega de um jeito que você não tem noção. E quando você se comunica de forma mais informal com seus colegas, com amigos no bar ou com algum familiar seu, você não fica criando todos esses tipos de conectivos que atrapalham a sua conexão e tornam ela um pouco desgastante. Então, se você começar a imaginar que quando você for comunicar qualquer tipo de assunto, você está conversando com um amigo seu, vai ficar muito mais fácil. Use palavras simples, frases curtas, uma ideia de cada vez para você não se atrapalhar. Quando você entender que o processo de comunicação tem a ver com você falar com outra pessoa e não com um doutorado tentando explicar algo em Harvard, você vai ver que fica muito mais simples e muito menos dolorido esse processo de passar ideias. O terceiro hábito é o hábito de você ouvir. Parece ser algo absurdo, mas a realidade é que a maioria das pessoas não escuta. Existe um ditado popular muito simples que vai dizer que nós temos 2 orelhas e uma única boca para ouvir melhor. Parece uma bobeirinha, mas é uma grande realidade. Cada vez que você entra num processo de comunicação, numa conversa, e você ouve o que a pessoa está dizendo, já pensando que você vai responder depois, você se atrapalha na resposta e às vezes dá até fuga ao tema, porque você não prestou atenção até o final no que essa pessoa estava dizendo. Em vez de você escutar alguém com interesse de responder o que essa pessoa está dizendo, escute para entender. Espere ter uma pausa entre o processo de comunicação entre ela e você. E isso vai melhorar a qualidade que você tem de falar e conversar com pessoas, vai te dar um ar de maior inteligência, porque normalmente pessoas que são inteligentes são mais calmas, e automaticamente você vai incorporar esse personagem de conversador. Não é uma maravilha quando você para conversar com alguém que te escuta até o final e responde coisas que são semelhantes ao que você pensa? Isso se dá pelo correto processo de comunicação. Lembra da aula que eu falei sobre emissor, comunicador e o feedback? É exatamente isso aí. O quarto hábito tem a ver com expor a ideia com frequência. É isso mesmo. O processo de comunicação se dá como se fosse um músculo na academia. Se você treina, esse músculo ele começa a se machucar, se regenera e se torna cada vez mais forte. A fala é a mesma coisa. Se você fica muito tempo sem comunicar, ela atrofia. Eu te digo isso com muita propriedade porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei durante um bom tempo da minha vida encostado porque eu sofri um acidente. Muita gente não sabe, mas eu sou PCD. Meu braço não passa dessa altura aqui, ó. É sério, não passa daqui. E durante esse processo eu fiquei durante meses em casa sozinho,
comum, se comunicando muito pouco com poucas pessoas. Eu não sou esse tipo de gente que tem muita gente na minha casa não, sabe? Mano, quando eu voltei à sociedade, literalmente, pra poder falar com as pessoas, a minha boca simplesmente embolava, eu não conseguia tecer uma frase completa. A língua parece que tinha parado de funcionar. Lá ele. Porque se comunicar tem a ver com repetição, tem a ver com treino. Então, se você pegar e expor informações simples, histórias simples com frequência para pessoas que você conhece, você vai estar treinando o seu processo de comunicação. O movimento da sua boca, como que a língua se comporta, você vai sentindo devagar, você vai entendendo como colocar as palavras certas no momento certo. E isso vai fazer com que você se torne um comunicador cada vez melhor. É claro, preste atenção. Já viu o tagarela, a pessoa que fala demais e ninguém consegue entender nada do que essa pessoa diz? É porque ela tem muito hábito de falar, ela consegue soltar centenas de palavras por minuto, só que ela não possui as bases anteriores, que é justamente você estudar, você ler e dominar qualquer tipo de assunto. Tome cuidado para não se tornar um falador em excesso e incomodar as pessoas que estão próximas a você. Eu tenho um amigo, irmão, que a voz dele irrita. A pior coisa que tem é você ficar perto dele durante 5 minutos, você sai estressado. E antes que eu te passe o quinto e último hábito que vai melhorar o seu processo de comunicação em 2026 e vai abrir as maiores oportunidades da sua vida, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo o seguinte: 2026 é meu. Vamos criar aqui um exército de comunicadores, de pessoas que falam bem e são diferenciais no seu meio de convívio. O quinto hábito é você cuidar da energia, não somente das palavras. Como assim? Vai virar eletricista? Não, preste atenção. Lembra daqueles desenhos antigos como Looney Tunes, onde não existia muita fala, mas ficava o tempo todo em movimento com aquela orquestra no fundo? Mas o tempo todo aquele tchan, esse som que a gente vê no filme de terror, por exemplo. Isso tudo se chama sinoide. É o processo de variação de emoções que nós causamos através do som. Imaginem se eu ficasse o tempo todo explicando para você o que eu estou dizendo aqui nessa entonação. Você não teria assistido nem os primeiros 3 segundos de vídeo. Entendeu a grande diferença de quando você se comunica com energia? Não basta apenas você falar bem, você tem que colocar expressão, tem que colocar sentimento em suas palavras. Não se torne uma pessoa monótona e unissona. O mundo já está muito chato de pessoas que querem sempre regrar tudo. Inclusive, se você se retém nos vídeos que eu passo para você, é justamente porque eu entendo esse processo de sinoide. Você vai ver que sempre tem uma musiquinha de fundo. As cenas estão sempre dando zoom, indo e voltando. E a minha variação vocal, minha impostação, ela está sempre variando de alto para baixo, de tchan e de tchan. Porque isso faz toda a diferença em um comunicador. Eu espero de verdade que nesse ano você, assim como eu, se diferencie no seu mercado de trabalho, no seu convívio social ou no grupo dos seus amigos como sendo um excelente comunicador, uma pessoa que fale muito bem. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.